Fala pessoal, beleza? Dando sequência então à Engenharia Genética, aula número 2, e hoje o assunto é transgênico, né? Vamos anotar aqui para que você tenha isso bem definido aí no seu caderno. Então, o que é um organismo transgênico? Vamos definir. Um organismo transgênico é um organismo que ele recebe um DNA de outra espécie, certo? Essa seria uma definição então importante. Então, um organismo transgênico é um organismo que recebe um DNA, e aí a gente pode falar assim, um DNA exógeno, tá? Então é um organismo que recebe um DNA exógeno de outra espécie. Ô professor, fala para mim o que é um DNA exógeno. Galera, um DNA exógeno é um DNA que vem de fora, né? Vem de outra espécie. Então, os exercícios às vezes eles vão falar isso. Um organismo transgênico é um organismo que recebe um DNA, né? Ou seja, um DNA exógeno, um DNA que vem de fora, de outra espécie. Isso aqui é bem importante, galera. Deixa eu destacar aqui para vocês, ó. Então, para ser transgênico, ele tem que receber um DNA de outra espécie. Por exemplo, se eu receber um DNA, de repente você doa um trecho do seu DNA para mim, eu não sou transgênico, porque eu estou recebendo um DNA da mesma espécie. Então isso não é ser transgênico. Isso eu posso entender como uma terapia genética. Se eu dou um pedaço do meu DNA para vocês, você, né, não é transgênico. A gente está utilizando uma técnica aqui chamada de terapia genética. Agora, se eu recebo um DNA de bactéria, ou se eu dou um DNA meu para a bactéria, para produzir lá insulina, como nós vimos na aula anterior, para produzir o hormônio do crescimento, para produzir fator 8 de coagulação, aí sim nós vimos na aula anterior que aquela bactéria ela era transgênica. Então vamos dar uma conferida? Nessa aula eu separei as vantagens em relação ao uso de transgênicos. Galera, tem vantagem? Tem, né? Qual a vantagem de utilizar um transgênico? Então começamos assim, ó. A vantagem de utilizar um transgênico, né, isso, por exemplo, na alimentação, vai ser, né, a redução do uso de agroquímicos. Então, praticamente toda a soja que a gente consome aqui e que a gente produz aqui no Brasil, praticamente, tá, gente? Mais de 90% da soja que é produzida aqui no Brasil é uma soja transgênica. Então, qual a vantagem de ter uma soja transgênica? O que essa soja ela traz de especial? Essa soja, gente, transgênica, nós temos aqui, por exemplo, a Roundup Ready. A Roundup Ready é uma soja transgênica, é uma soja que ela tem uma ação herbicida. Então ela consegue, né, ter uma ação ali herbicida, ou seja, o agroquímico que era utilizado não vai precisar mais utilizar tanto agroquímico. Então essa soja ela também serve como um herbicida em que o inseto, o parasita acaba ali se alimentando dessa soja e ele acaba morrendo. Então a própria soja tem uma ação herbicida, certo? E tem também, né, muitas sojas aí que ela tem uma ação que ela não sofre a ação do pesticida. Então você pode utilizar o pesticida e a soja ela é imune ao pesticida. Então nesse caso, né, temos aí uma vantagem. Se a própria soja ela é herbicida, o que acontece? Eu não preciso utilizar tanto agroquímico. Eu posso utilizar menos ali pesticida, eu economizo no uso do pesticida, eu gasto menos pesticida. Outra coisa, eu tenho mão de obra que vai ser aí economizada, porque eu não preciso ficar aplicando esse pesticida muitas vezes, porque agora a própria soja ela tem uma ação herbicida, certo? Então, uso menor de agroquímica, eu gasto com menos ali, né, mão de obra, porque eu também não preciso ficar aplicando esse agroquímico, porque a própria soja tem uma ação herbicida. Redução de custo de produção, né, com relação a combustíveis, maquinários aplicando esses pesticidas, né? Não preciso ficar utilizando aí combustíveis, eu vou economizar com mão de obra por conta aí, né, de ter o uso dos transgênicos. Uma outra vantagem é devido a você ter a possibilidade de você produzir uma planta que é resistente a condições adversas. Então, imagine, por exemplo, na região sul do Brasil, onde você tem lá geadas, às vezes temperaturas muito baixas, que isso pode detonar com a plantação, mas de repente você usa lá uma plantação que é resistente à geada, né? Então é uma planta que ela resiste à geada,
Cara, isso é uma vantagem, né? De repente uma planta que resiste a uma alta salinidade do solo, ou uma planta que ela resiste à seca. Então é possível, através de técnica de transgenia, você produzir uma planta transgênica que vai resistir à geada, que vai resistir ao frio, que vai resistir a uma seca, vai resistir a um solo com uma salinidade mais elevada, certo? O que mais? É possível, através de técnicas de transgenia, você inserir genes produzindo o quê? Alimentos que têm um valor nutritivo enriquecido. Então, por exemplo, é possível você produzir um arroz que vai, né, a partir do arroz, ele vai produzir ali substâncias que de repente possam faltar na população. Então você tem ali o que? Um arroz enriquecido, um arroz que vai produzir mais ali caroteno, por exemplo, beta-caroteno, um arroz que vai produzir ali, liberar uma quantidade maior de ferro. Então você tem o que nós chamamos de alimento com valor nutritivo que foi enriquecido. Como enriquecido? Através de técnicas de transgenia, certo? Então você pode ter ali alimentos enriquecidos. Tem uma situação curiosa, gente. Não sei se você já ouviu falar, mas os cientistas desenvolveram uma cabra chamada cabra-aranha. Não sei se você sabe, mas a teia de uma aranha, ela tem uma importância comercial muito grande. Porque se você pegar uma teia de uma aranha e comparar com um cabo de aço, né? Mas vamos imaginar assim, o mesmo diâmetro da teia com o mesmo diâmetro do aço. A teia de aranha, ela é mais resistente, porque ela tem uma certa elasticidade. Então, se você pegar uma teia de aranha e um aço, um cabinho de aço, com o mesmo diâmetro, e você tentar esticar o cabinho de aço, ele rompe. A teia de aranha não, ela é mais resistente. Então, ter interesse, né, em produzir, por exemplo, coletes à prova de bala, produzir aí cordas a partir de teia de aranha, me parece ser algo interessante. Só que para produzir cordas, produzir coletes a partir da teia de aranha, eu teria que cultivar quantas aranhas para conseguir produzir isso? Muitas, né? Então talvez inviável. E aí o que os cientistas fizeram? Fizeram o seguinte, pegaram o gene relacionado à produção da teia da aranha, inseriram em uma cabra, na glândula mamária de uma cabra, e aí você vai dizer, ah, professor, agora a cabra vai produzir teia? Não, a cabra não vai produzir teia, tá, gente? Não é isso. Mas a cabra vai produzir um leite que acaba manifestando ali a proteína relacionada à seda, né? Ou seja, a proteína relacionada à teia da aranha. E aí eles conseguem isolar essa substância e em nível industrial conseguem produzir uma grande quantidade de teia de aranha. Então produzir uma cabra chamada cabra-aranha. O que é essa cabra-aranha, né? Você já imagina uma cabra com patas de aranha? Não. É uma cabra normal, gente. Só que quando ela produz o leite, no leite dela, ela produz ali, né, a proteína relacionada, ela expressa a proteína relacionada à teia da aranha. Isso pode ser isolado em nível industrial e eles conseguem então produzir ali grandes quantidades de teia de aranha para utilizar em cordas, utilizar, né, em paraquedas. Paraquedas, imagine, o paraquedas precisa ter ali uma corda bem resistente, então utilizam em paraquedas, em coletes, aí esse tipo de tecnologia. Então, a famosa cabra-aranha é interessante para a gente, né? Produção também de medicamentos, muitos medicamentos aí, pelo uso dessa técnica de transgenia, de você de repente poder criar um medicamento utilizando o DNA de uma espécie, manipulando, colocando em outra espécie, você pode ter ali, né, a produção de medicamentos também transgênicos. Importante dizer, gente, que todo alimento transgênico, né, todo alimento transgênico aqui no Brasil, ele vai ter esse selo aqui, né, que vai mostrar para você que esse alimento é transgênico, certo? Então, existe ainda na atualidade uma lei, né, que obriga os produtores de alimentos a colocar lá na embalagem se aquele alimento ele é transgênico. Então, qualquer alimento, de repente, se você pega lá, quando você for comprar um óleo de soja, olhe na embalagem, você vai ver que vai aparecer esse símbolo aqui. Vai comprar um salgadinho, você vai ver que tem o símbolo ali, porque o salgadinho muitas vezes é de milho ou de trigo, e milho e trigo também, né, usa aí muito aqui no Brasil o milho e o trigo transgênico. Então, se traz uma vantagem, de repente, resistência à geada, resistência ao frio, resistência ao calor, né, o alimento enriquecido, então ele tem que ter esse símbolo aqui mostrando que ele é transgênico, porque às vezes tem pessoas que falam, eu não consumo alimento transgênico. Hoje está difícil, né? Porque a soja é transgênica, o milho é transgênico, o trigo é transgênico, então são formas aí, né, de você conseguir otimizar, produzir um alimento com uma qualidade específica, uma qualidade especial e às vezes uma qualidade melhorada, mas esse alimento muitas vezes vai ser o quê? Então,
transgênico, né? Podemos ter também a biorremediação. O que é biorremediar, gente? Bio significa vida. Remediação está em remediar um problema. Pode acontecer de ter um vazamento de petróleo, um derramamento de petróleo, e nós, né, temos aí bactérias que se alimentam do petróleo. Bactérias que se alimentam, que conseguem degradar esse petróleo. Então, estudando essas bactérias, gente, os cientistas podem então criar o quê? Criar mais bactérias transgênicas que possam degradar essa mancha de óleo. Então, uma técnica interessante é, uma vez que tem um derramamento de petróleo no oceano, você pode isolar a área e você poderia utilizar o quê? Micro-organismos para degradar esse óleo, para se alimentar desse óleo, né? Sabendo então que tem bactérias que conseguem degradar esse óleo. Então, biorremediação, tem aí testes, né, de alguns estudos de alguns cientistas que no futuro provavelmente a gente vai ter aí mais bactérias que vão conseguir se alimentar e degradar esse óleo, né? Conseguindo limpar o ecossistema ali que foi poluído com óleo. E aí vamos dar uma olhada então aqui em 2 exercícios. O primeiro exercício diz assim: com relação aos produtos transgênicos, é correto afirmar que, letra A, são organismos que possuem parte da sua informação genética proveniente de outro ser vivo? Será que é isso, gente? É um organismo que possui uma parte da informação genética dele proveniente de outro ser vivo? Será que é isso que eu escrevi aqui, ó? É um organismo que recebe um DNA de outra espécie. Exatamente foi isso que eu escrevi, né? Um organismo que possui uma parte da sua informação genética que vem de outro ser vivo. Exatamente isso que foi escrito ali, ele só escreveu de uma maneira um pouco diferente. Show? Vamos para mais uma questão então. Os alimentos geneticamente modificados são uma realidade do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Há grãos transgênicos usados no preparo de bolachas, cereais, óleo de soja, pães, massas, maionese, mostarda e até papinhas de crianças. Então ele quer saber, né? Foram feitas então as seguintes afirmações sobre os organismos geneticamente modificados. Um transgênico possui em seu genoma um ou mais genes que veio de outra espécie? Tá verdadeiro isso? Sim, né, gente? Um transgênico possui em seu genoma um ou mais gene que é proveniente de outra espécie. Verdadeiro? Item 2. É possível que haja polinização, o transporte do grão de pólen entre uma planta transgênica com outras da mesma espécie não transgênica? É possível, porque se elas são da mesma espécie, quer dizer que esse grão de pólen ainda é compatível entre a espécie. Então é possível, certo, gente? Não seria possível se fosse de espécie diferente. 3. O processo de inserção de genes de uma espécie em outra é realizado com a ajuda de enzimas de restrição? Você viu lá na nossa primeira aula a técnica do DNA recombinante, em que usa-se o quê? Enzima de restrição para poder cortar o gene, para poder inserir esse gene ali no plasmídio bacteriano. Então, verdadeiro também esse item. Os 3 itens 1, 2 e 3 estão verdadeiros. Ficamos com a alternativa E, então 1, 2 e 3 itens corretos. Legal? Finalizamos assim, então, mais uma videoaula aí desse capítulo que fala da engenharia genética. Até mais. Tchau, tchau.